Olha só, parei um pouco o meu serviço agora aqui. Estou no meio de um dia normal, uma sexta-feira aqui. Agora deve ser umas 3 horas, 3h30 da tarde, o nosso auge de manutenção de serviço. E acabou de sair um cliente aqui e eu resolvi... um cliente não, né? Era para ser um cliente. Mas eu resolvi parar a hora que ele foi embora para trazer uma dica interessante para você. O que aconteceu com esse cliente aqui? Ele trouxe para mim uma HP Tank de tinta. Aquelas encrenquinha, né? Porque a linha Epson e EcoTank ainda são máquinas muito boas de trabalhar. Mas a linha da HP, que usa aqueles cabeçotes, aquilo ali, é encrenca. Mas a gente atende, a gente trabalha, porque dá serviço também. Mas o cara chegou aqui para mim e falou assim, não, essa máquina aqui eu preciso do cabo flat dela, o flat do painel. Eu falei, mas eu preciso fazer a avaliação da máquina, né? Ele falou, não, eu preciso do cabo flat do painel. Eu abri, eu mexi ali e depois não encaixei direito, estraguei o cabo... Não, estraguei não, ninguém mexe, né? Ninguém nunca estraga nada. Ele não falou estraguei, ele falou estragou o cabo flat. Tipo, como se flat tivesse vida, né? O flat, né, se matou. Não foi ele que estragou o flat. O flat estragou sozinho, beleza. Eu falei, não, eu preciso avaliar a tua máquina, né? Liga lá na tomada, sempre falo isso, você que me acompanha sabe que eu falo isso. Coloca no balcão, liga e testa. E daí eu falei, a máquina não tá ligando, né? Ele falou, não, ela liga sim, a gente manda imprimir do computador, ela liga, ela funciona, beleza. Liguei, né, vi que o painel não acende e tal, eu falei, bom, eu não conecto no computador aqui, o nosso computador, a gente faz testes de avaliação na nossa oficina, no nosso laboratório, mas aqui eu imprimo aqueles autotestes, né, pelo painel. Ah, não, o painel não funciona, porque ela não tá ligando, beleza, então tranquilo, o painel não funciona. Então eu falei para ele que precisava fazer a avaliação da máquina. Mas, né, você já viu muitas vezes que eu faço nas lives, sempre tem os clientes espertão, né? E daí eu falei para ele, ó, eu tenho uma taxa de avaliação para fazer. E não tô falando isso só porque caso você não cobre taxa de avaliação, não tem problema. Mas aqui nós cobramos uma taxa de avaliação de R$70 da linha Epson EcoTank, HP Tank, Canon Tank. E se você não quer cobrar taxa, não tem problema, quer cobrar um valor mais em conta, também não tem problema. Mas a questão é que esse cliente não me questionou nem o valor da taxa, ele podia ter falado, né? Não, depois desconto do serviço, ou me dá um desconto, me faz por 30, por 10, por 15 pila, né? Poderia fazer, mas ele falou, não, eu sei que é o cabo flat, eu tenho certeza que é o cabo flat. E queria que eu trocasse o cabo flat. Ele falou, você tem o cabo flat? Eu falei, tenho, eu tenho o cabo flat. Inclusive tenho novo e tenho de outras máquinas, se precisar tirar para fazer teste. Mas eu tenho que fazer a avaliação da máquina. Ele falou, não, eu não preciso que faça a avaliação da máquina. Eu quero que troque o cabo flat. Então, o que eu quero trazer isso para você? E eu não aceitei. Primeiro eu vou terminar de contar a história aqui, depois eu vou te dar a dica, tá? Eu falei para ele, eu não trabalho assim. Eu sou técnico, eu faço a avaliação da máquina. Independente do que você me falar, eu vou fazer a avaliação da máquina. As informações que você, como cliente, me traz, eu vou usar para fazer a avaliação da máquina. Mas eu não vou trocar a peça que você está falando sem eu fazer a avaliação da máquina. E ele falou para mim, então me vende o cabo flat. Eu falei, eu não vendo peças. Porque depois eu vou ter que dar garantia. E eu estou falando isso para você porque eu já sei que ele mexeu na máquina e estragou o flat. E daí se ele vender o flat, ele vai estragar de novo e eu vou ter que dar garantia para ele. Entendeu? Então é o cliente que fuça na máquina, que mexe na máquina sem ser técnico. E daí eu falei para ele, não, eu não trabalho assim. Eu preciso avaliar a tua máquina. Aí ele já, não, mas eu não vou pagar taxa sendo que eu sei que eu cabo flat. Eu falei, bom, então eu preciso avaliar. Em nenhum momento eu fui grosseiro com ele, não faça isso com o teu cliente. Não despachei ele, não mandei ele embora. Eu falei, bom, eu trabalho assim, eu tenho que avaliar a máquina. Ele, ah, não, então eu não vou pagar, sendo que eu sei que é isso, eu vou procurar outro lugar que me venda o cabo flat, eu vou procurar outro lugar que tenha. Eu falei, ok, não tem problema. E ele pegou a máquina dele e foi embora. Aí você, de repente, pode pensar, né, o Juliano não precisava fazer isso, né? Ele podia testar o cabo flat e falar para o cliente depois, ó, o cabo flat custa tanto, não é só isso, tem mais coisa, ou não tem, ou a minha mão de obra é tanto e mais o cabo flat é tanto. Mas, ó, entenda o seguinte, eu trabalho há 26 anos com manutenção, e essa é a dica que eu quero trazer para você. Esse tipo de cliente só vai te trazer dor de cabeça. Grava isso, anota isso. A pessoa que entra na tua assistência técnica, coloca uma máquina no balcão e fala para você o que você tem que fazer, você como técnico, e ele não é técnico, e ele ainda, né, sem querer confessou que estragou, mas ele não falou que eu estraguei o cabo flat, ele falou, estragou o cabo flat, né, como se o cabo flat estragasse sozinho. Esse tipo de cliente só vai te trazer dor de cabeça. Você vai passar o valor da mão de obra, ele vai dizer que está muito caro, porque é só trocar um cabo flat, né, e daí caso você troque, depois ele vai reclamar, porque ele vai pesquisar no Mercado Livre e vai ver preço. Então esse tipo de cliente só faz te perder tempo.
É só incomodação. Então essa é a dica que eu te dou. Não é nem questão de cobrança de taxa de avaliação. Apesar que eu recomendo fortemente que você cobre taxa de avaliação. Não quer cobrar os R$70 que eu cobro aqui, né? Que está indo muito bem, obrigado, nosso negócio, e vale a pena cobrar. Você pode cobrar um valor mais em conta, até R$10, né? Cobra 10 pila aí, só para fazer o cliente valorizar o teu serviço. Se você quiser, não cobra, desconta do serviço depois, ou cobra só caso ele não faça o serviço. Mas a questão é isso. Uma pessoa que entra na tua assistência técnica, coloca uma máquina no balcão e diz para você o que você tem que fazer. Não aceite isso, porque isso só vai te trazer dor de cabeça. Às vezes você está com pouco serviço, você precisa aprender novas técnicas, porque a demanda existe, tem muita oportunidade de serviço, eu te garanto isso. Tem muita oportunidade de serviço, nossos alunos sabem disso. Se você precisar, eu posso te ajudar, tá? Nós temos aí um método para te ajudar a tornar a tua assistência técnica muito lucrativa, muito próspera. Mas a minha dica principal é isso. Não aceite que alguém entre na tua assistência técnica e diga para você o que você tem que fazer. É melhor que ele vá embora e procure o teu concorrente. Beleza? É isso aí. Um abraço.